Eu queria aproveitar também pra gente falar, porque tem um terceiro tipo de tecido. A gente tem, que nem você está falando, a malha, né, com uma construção que é mais elástica. A gente tem o tecido plano, que é um pouco mais rígido, né? Eu aprendi a ver a diferença quando minha esposa me ensinou, bastante tempo atrás, puxar, né? Se você tinha mais elasticidade, normalmente era... Não é? Discordo totalmente. Então fala isso. Saber se é malha ou se é plano? É. Tá. Então, assim, ó. Por que eu discordo? Quando você tem um tecido plano que tem elastano, um jeans com elastano, ele vai esticar. É verdade. Hoje, por exemplo, tem uma marca, a Reserva. Uhum. Ela tem já uma bermuda que é four-way. Eu não sei se você já viu. Eu comprei para o meu marido, inclusive. Não sei se essa aí eu já vi. Ela tem elasticidade dos 4 lados. Então, também, o elastano geralmente está na trama do tecido. Então, quando você faz assim... lateralmente, faz assim, né? Sim. Ele estica. Se você faz assim, ele não estica. A Reserva já tem esse tecido, que é da Santa Constância, que estica dos 4 lados. Não de algodão, ele é sintético. É o que? Eu acho que é poliamida? É poliamida, eu acho que é poliamida, não lembro. Eu tenho uma calça da Reserva, que é a calça Flex, que é de poliamida com elastano, que eu acho que tem essa tecnologia. Pode ser. Não lembro agora. Tá. Mas é fibra sintética. Mas daria pra fazer isso no algodão? Numa sarja? Não. Não sei, preciso ver. Não sei qual é a tecnologia que eles usam para fazer o tecido. Mas eu acredito que não. A menos que você ponha elastano no urdume. Aí já fica meio complexo. Seria... Bom, mas enfim. Bom, então o tecido plano, quando ele tem elastano, ele vai esticar. Certo? Certo. A malha sem elastano, ela estica por quê? Porque a malha, quando ela é feita, se vocês pegarem a lupa do celular e olhar uma camiseta de malha, eu sei que deu coceira de fazer isso agora, né? Então, se você for olhar, você vai ver que ela tem uma construção como se fosse um tricô. Sim. Né? Então, porque é um assim, fio, né? Ou 2, ou 3, ou 4, que são entrelaçados como se fosse um tricôzão. Então, essas laçadas é que dão essa maleabilidade para a malha. Sim. Tendo ou não... aquele desenho de lua, é o desenho no Google. Isso, esse mesmo. Se você for lá no... Stalkeia o meu feed, que tem lá a diferença de plano e malha. Tem reels, tem vídeo, tem post, tem de tudo. Então, essa é a diferença. O tecido plano, ele tem um urdume e uma trama. Tipo uma hashtag. Tipo uma hashtag. Eles são perpendiculares, né? Pode ser uma sarja, né? A gente tem as construções clássicas aí, né? Então, a tela, a sarja e o cetim. Mas você sempre vai ver... A sarja, então, é um tecido plano. Sim. A sarja é um tecido plano. Eu achava que era uma categoria diferente, a sarja. Não, uma construção de tecido plano. Agora, vamos lá. Eu tenho uma outra dúvida, assim, Ana. Então, a gente tem o tecido plano, né? Que é aquela construção que se faz... a trama é na vertical ou é na horizontal? A trama é na horizontal. A trama é na horizontal e o urdume na vertical. Quando você tem esse tipo de construção, você tem o tecido plano. E a gente tem, basicamente, as 3 principais categorias. Não sei se tem mais. Tem mais. Tem mais. Mas as 3 principais, que é a tela, né? Quando essa trama é 1 por 1, não é isso? Isso. Você tem a sarja... isso tem um pouquinho. Caramba, ele veio preparado, velho. Você tem a sarja, que você tem alguns tipos de sarja, na verdade, sim, não só, né? Sim. Mas a minha dúvida é muito sobre o cetim. Fala. Porque quando a gente estuda o tecido plano, a gente entende que o cetim é uma forma de você entrelaçar os fios de tecido plano. Mas popularmente, o cetim é um fio brilhoso. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Então, popularizou, né? O povo fala, é cetim. E aí o cetim, eu posso ter cetim de algodão. Posso ter cetim de seda, posso ter cetim de poliéster, posso ter cetim de poliamida, posso ter cetim do que eu quiser. Então, é realmente a construção. O que acontece? Por que ele fica brilhoso assim, né? Quando a gente vai fazer o entrelaçamento, na parte de cima, o fio fica... Vamos supor, eu tenho... Vou olhar para cá. Isso. Eu tenho 4 fios de urdume, e aí eu vou passar o fio da trama por cima desses 4, vou prender num pontinho, vou passar por cima de mais 4. Então, eu não tenho nada passando em cima dele, então ele dá... Urdume.
Ele vai Entendi. dar essa característica Ele não passa de por brilho. debaixo de nenhum ponto de trama? Passa. Ele passa. Geralmente a gente tem duas calas, Tá. né, no tear, e aí você vai fazendo esse entrelaçamento, mas ele fica com uma superfície mais solta em cima. Ah, entendi. Entendeu? E isso dá um aspecto brilhoso, Dá um é aspecto isso? brilhoso Independente do lado da matéria-prima? Independente. O algodão, por exemplo, você vai localizar. Sabe lençol que tem aquele listrado adamascado? Sabe? Já viu? Lençol percal, Não sei. listrado. Estou localizando Nunca viu? mentalmente. Depois eu mando a foto para Tá. vocês. Depois eu mostro aqui para vocês a fotinho do adamascado. E aí você vai ter um lado brilhante e um lado fosco no desenho. Tá. Então, o algodão também, ele não vai ter aquele brilho do poliéster e da seda, não vai ter, mas você vai sentir Sim, que sim. ele é Mais acetinado. Então, o termo acetinado é isso, então. Isso, Porque, isso, por isso, exemplo, isso. outro dia eu tava até conversando com a Bárbara, chegou uma calça lá no nosso trabalho, que a gente tinha que produzir um conteúdo, e era uma calça de sarja. Uhum. Mas, na verdade, a gente estava em dúvida se era uma calça de sarja ou se era alguma outra coisa, porque ela estava bem brilhosa. E a gente ficou olhando, e a gente falou, acho que é uma sarja acetinada. Isso Existe também, existe. Mas a sarja não é um tipo de tecido plano e o cetim outro tipo de tecido plano? Como é que você mistura? Você mistura. Você consegue É fazer possível? É possível. É Tá. possível E aí fazer fica uma uma sarja acetinada. Quando a gente fala de sarja acetinada, na verdade a gente está mexendo com as calas ali, né? E jogando um fio para cima e outro para baixo. Tá. Então, assim, existe sarja em construção cetim, mas também vai depender da fibra que foi usada. Então, a gente estava até pensando se era poliéster, porque o poliéster dá um aspecto um pouco mais brilhoso do que o algodão, geralmente. Mas a gente entendeu que, a gente viu depois que era de algodão mesmo, então era acetinado, né? Pode Pra ser. dar esse aspecto um pouco mais brilhoso. Ou pode a marca ter- até confirmou depois, na verdade, era isso mesmo. Sarja acetinada. sarja Existe. acetinada. Ou pode ser um beneficiamento depois também. Ah, né? pode ser o beneficiamento. Pode ser um beneficiamento. Nossa, é muita coisa, É muita realmente. coisa. É muita coisa.